Código Aberto no ar, mais uma semana, mais uma vez você é o nosso convidado especial. Como é que tem sido a sua caminhada nesse comecinho de ano? Nós estamos avançando e a história diz que a gente que janeiro ainda não começa o ano no Brasil, né? Que tem que esperar ainda mais uns dias. E aí agora a gente já está no segundo mês do ano, estamos abrindo fevereiro. E como é que está aí agora suas expectativas? É possível que alguns de nós também já fizemos algumas resoluções que já foram ficando no meio de janeiro já, né? Começa... Pois é, firme no ano bíblico ali, não para em Levítico. Vai naquele ano bíblico ali que no dia 10 de janeiro já dá uma arrefecida, mas fica firme aí. Lembra que você fez uma resolução com a gente, que a resolução é assistir, acompanhar o Código Aberto, compartilhar também aquilo que a gente tem visto. Nós estamos aqui com os nossos convidados mais uma vez, todos os convidados do Código Aberto são sempre muito especiais, então vocês também são especiais. E talvez alguém está pegando agora, ficou um período de férias, meio desantenado daquilo que aconteceu. Então nós vamos nos apresentar de novo. Vamos começar aqui pelo Diego. Tudo bem, Diego? Tudo bem, pastor. Uma bênção estar aqui mais uma vez com vocês, compartilhando a lição com esses amigos queridos que a gente começa a se relacionar. Muito bom, muito bom. Você faz o que da vida mesmo, Diego? Sou professor no IAP, do curso de enfermagem lá. IAP, que é Instituto Adventista Paranaense. Lá do... Isso interior mesmo, do Paraná. Interior do Paraná. Quero mandar um abraço para os meus alunos nas semanas de aulas aí. Que Deus abençoe muito a gente. Perto de Maringá, que é a Cidade Canção. Cidade Canção. Olha, tá vendo só. E Karine, e você? Olá, tudo em pastor. paz? Tudo em paz, estou feliz de estar aqui mais uma vez. Filha do seu Moisés. Filha do seu Moisés, para quem não sabe, quem quer uma oração realizada, peça para o meu pai. Que meu pai Seu pai mora onde, Karine? Meu pai, atualmente, ele mora em Iretama, no Paraná. Iretama. Ele tem um programa na rádio secular, lá de Iretama, que ele passa a lição todo sábado à tarde. Então, ele sempre assiste o Código Aberto, programa, lições da Bíblia, para ele ter bastante bagagem. Legal. Para ele passar no programa dele. Um abraço aí, então, seu Moisés, aí para Iretama. Manda um abraço pro pessoal que ouve o programa aí também, tá bom? Dona Invelise. Oi, pastor. Como vai? Tudo na paz? Tudo certo. Bom ter você aqui também. O que você está achando aí? Você que já participou da outra temporada e agora, o que você está achando desses convidados? Estão melhores, né? Estão todos ótimos, muito amados. E para mim tem sido um privilégio. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui novamente. Tem sido uma bênção. Você que também é professora, né? Também sou professora, advogada e estou como coordenadora da pós-graduação na FMU, lá em São Paulo. De direito, só de direito. Legal, Evelise. Pastor Vitor BJ, que é exemplo do senhor Moisés, também tem um programa sobre a lição da Escola Sabatina. Tem um programa aí, todos os sábados à tarde. Tem um canal no YouTube ali, Victor BJ. Quem quiser aí, a gente fala da lição e de outros assuntos aí também. Sou natural de Brasília, até mando um abraço para meus pais, meu pai, minha mãe, Tiburcio, Carlina, toda a minha família aí também. Legal. Pastor Vitor BJ tá aqui, veio lá de Curitiba. E está aqui passando também. Obrigado, pastor, pela presença. Nós tivemos até semana passada o Ralph cantando aqui junto com a gente e agora nós temos a Cíntia Nascimento. Tudo em ordem, Cíntia? Tudo em ordem, graças a Deus. Que bom. A Cíntia, a gente foi contemporâneo de internato. É mesmo. Na mesma época. Você saiu do NASP quando? 2010. 2010, legal. Eu saí Feliz em revê-lo. Um pouquinho antes. É mesmo. Legal. Bom ter você aqui, viu, Cíntia? Está acompanhado pelo Alexandre. Tudo em ordem, né, Alexandre? Que Deus abençoe você também. Obrigado por passar esse momento aqui com a gente, tá bom? Deus use vocês. Se quiserem também participar em algum momento da discussão, fique à vontade. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Nós vamos para o nosso 6º estudo dessa nossa temporada. Nós já caminhamos por alguns assuntos muito importantes. Só para você entender o contexto sobre o que nós estamos falando sobre mordomia. Eu vou orar primeiro e aí depois da oração nós vamos tentar definir, só pegar mais alguma definição sobre mordomia. A gente vai tentar, a cada programa, passar de novo pelas definições, porque é uma palavra que não faz parte da nossa fala normal, principalmente no sentido que a gente está dando aqui. Então, a gente vai sempre voltar à definição para a gente, então, seguir o nosso estudo. Eu falei que ia orar, mas eu não vou orar, não. Quem vai orar é a Karine. Você pode orar, Karine, por favor? Claro. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem conosco e agradecer também por essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e recebermos o Teu Espírito. Pedimos que o Senhor venha estar conosco, nos dando sabedoria e cuidando de nós. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Eu vou desafiar vocês, a partir desses programas, para que vocês falem do que é mordomia para vocês, para a gente sempre ter uma definição diferente. E eu queria começar pelo pastor BJ, porque as outras definições de mordomia eu acabei trazendo. Mordomia.
porque a gente vai falar hoje sobre as marcas de identificação de um mordomo. O que é mordomia? Para mim, é gerente. Um mordomo é um gerente. Eu tenho muito claro isso na minha mente, sabe? É alguém que cuida de algo que não é seu, mas sem cuidar como se fosse, né? Então, sempre que fala mordomia, para mim é o ato de gerenciar, de você, sabe, a responsabilidade que você tem, mas o privilégio de você ser responsável por algo muito importante, especial. Legal, eu achei bacana o cuidar de algo que não é seu como se fosse. É isso aí. Eu cuido de algo que não é meu como se fosse meu. E quando a gente fala de mordomia, nós estamos indo uma sequência, falamos já sobre as características desse tempo que a gente vive, né, de consumo, do materialismo, das pessoas com uma vida que fica gravitando em torno dos bens. E aí, de repente, tem um chamado bíblico para a gente funcionar diferente, para a gente não se devotar às coisas, mas se devotar ao Deus das coisas. E agora a gente chega no momento em que, na última lição, a gente pontuou um pouquinho sobre a mordomia na Bíblia, pensamos sobre esse contexto, como a Bíblia vem apresentando os mordomos, e agora a gente pensa, então, nós somos mordomos, o que identifica um mordomo? Diego, quando a gente estava antes de falar aqui, Diego, você falou a respeito das marcas, né? Porque aqui o nosso guia está falando de forma bem específica sobre isso, as marcas de identificação. E marca é algo sempre muito importante, né? É algo muito importante hoje para a gente a questão das marcas. Isso. E aí a gente relaciona isso também com a identidade do mordomo. Sem dúvida. A gente vem, né, conversando ao longo dessas semanas sobre o materialismo, sobre como o consumo influencia as pessoas. E quando a gente lê a palavra marca, as marcas que hoje são veiculadas para marcas de consumo, para bens de consumo, estão muito associadas ao estilo de vida das pessoas. Parece que quando eu uso determinada marca, determinado produto, eu também estou me identificando e estou sendo identificado com base nele. Então, a primeira vez que eu peguei o tema e olhei assim, marcas de um mordomo, que tipo de estilo de vida eu tenho transparecido como um mordomo de Cristo, né? Então, o BJ falou muito bem, eu sou aquele que administra, aquele que cuida de algo que não é seu. Então, qual é o meu estilo de vida para cuidar daquilo que não é meu? Né? Tipo, e a gente vai ver ao longo da semana. Lifestyle, né? Lifestyle, como os mordomos vivem, o que eles fazem. O que vivem, como comem. Hoje, aqui. E sabe, pastor, que quando se fala em marca, Diego, no aspecto comercial, as marcas, muitas vezes, elas têm mais valor do que o próprio produto. Elas agregam ao produto, muitas vezes, na questão do preço, um valor maior do que o próprio Do que o produto em si, né? É isso mesmo. Há muitas das indústrias ou dos criadores de marcas, eles podem registrar uma marca X para terem o direito sobre aquela marca e só eles usarem aquela marca, seja no mundo, não só no nosso país. E fazendo um paralelo na questão das marcas de um mordomo, Deus estabeleceu aí, ou nos deu como um privilégio esse chamado, e quem aceita esse desafio acaba tendo marcas distintivas como reflexo do amor de Cristo. Isso é legal, porque demonstra que o mordomo pode também, de modo exclusivo, sem excluir outras pessoas, ser identificado e agregar na sua atitude, no seu estilo de vida, algumas condutas diferentes onde ele chama atenção no mercado também. E o legal é a ordem com que isso acontece, né? As marcas, elas são um resultado do fato de ser mordomo, né? Do ato de ser mordomo. Então, antes de você seguir no seu raciocínio, te fazer uma pergunta, porque você está falando assim que as marcas vêm depois dessa coisa do ser mordomo. Mas mordomo é algo que eu sou por nascimento ou é algo que eu me torno? Porque se tudo é de Deus, o ser mordomo é algo que todos são ou é algo que a pessoa escolhe ser? Eu acho que é o propósito de Deus para todo ser humano é isso. Todo ser humano, né, como que foi predestinado, né, a predestinação bíblica é para salvação, mas a gente pode escolher aceitar isso ou não. Então, acho que Deus, ele nos preparou, nos criou para sermos mordomos de tudo que Ele tem. Só que a gente pode aceitar ou não. Eu posso querer ou não. Né, mas eu creio que é o propósito de Deus para todos nós. A gente só vai ser feliz quando a gente seguir esse propósito. É bom pensar nisso porque, então, todos nós somos, mas nem todos aceitam ser. Todos podemos ser, não seria isso? Porque a todos foi estendido esse chamado. Sim. E a quem aceita acaba sendo reconhecido como tal. Será que a gente pode ver assim? Mas eu acho importante pensar nessa ideia, porque quando eu penso que todos são, isso já coloca também um peso importante. Porque é o seguinte, se eu escolho não viver como mordomo,
eu vou ter que dar contas dessa maneira indevida que eu usei Na verdade, eu creio que todos são, mas você pode ser um bom ou um mau mordomo. Né? Você já, querendo ou não, você vive no mundo. Você vive no mundo lidando com coisas que são de Deus. Sim, que tudo é de Deus. Agora você Admitindo reconhece isso ou ou não. não? Sim. Você pode estar lá na casa, lá cuidando, feliz, ou você pode ir lá estar achando que é seu. Então, assim, todos somos, mas será que a gente tem vivido nessa perspectiva? Será que a gente tem honrado esse chamado, né? Ótimo. Pastor, conversando com um amigo meu, e acabei ligando para ele, vou deixar meu abraço, Benedito Muniz, que também é Sim. formado e é do meu coração. Eu falei assim, tio, eu liguei para ele fez o casamento dos meus pais, é muito nosso amigo. Eu falei, por favor, esclareça para mim essa questão do mordomo, porque como o senhor começou a lição falando, talvez quem nos escute não entenda muito essa expressão, se todos somos e prestaremos contas se somos bons ou maus mordomos. Ele falou, Ive, e ele deu um conceito que eu achei interessante. Ele falou assim, o mordomo é aquele que é depositário dos dons de Deus, principalmente do dom da graça e da questão da redenção. Então, todos nós somos depositários, recebemos esse privilégio, que é a graça redentora de Cristo, participar deste plano maravilhoso. E aí Deus deu a todos vida, talentos, recursos, tempo, e realmente cada um prestará contas como depositários se cuidaram ou não destes dons. É muito importante para você que está nos acompanhando em casa, ficar com isso na mente. A todos nós foi confiado algo que não é nosso. Deus confiou talentos, tempo, vida, Ele confiou recursos a todas as pessoas. E se a gente entende que tudo é dele, então todos nós estamos nos relacionando com coisas que não são nossas. E aí então o que nós seremos? Bons mordomos ou maus mordomos? E a gente vai tratar durante o nosso estudo de hoje de tentar identificar ou pensar no seguinte: quem é esse bom mordomo? O que é a marca? O que caracteriza esse bom mordomo? Eu gostaria de trazer uma aplicação aqui para vocês, porque eu acredito que uma das marcas do mordomo, como o nosso guia de estudos fala, e como o BJ falou também, a gente pode ser um bom ou um mau mordomo, nós que escolhemos. E uma das marcas de um bom mordomo é a fidelidade. O gerente, como é que é escolhido o gerente? Ele é escolhido por aquele que cumpre um requisito que o dono da empresa acredita que vai fazer o que ele gostaria de fazer. Então, ele confia, né, tem uma fidelidade. E eu sou gaúcha, né, como eu já falei para vocês, e nós gaúchos, a gente cresce com um exemplo de que vale a pena ser fiel, mesmo em meio às adversidades, vale a pena a gente ser fiel quando a gente acredita em algo. O dia 20 de setembro, lá no Rio Grande do Sul, e fora do Rio Grande do Sul também, para quem é gaúcho, 20 de setembro é mundial. 20 de setembro a gente comemora a Revolução Farroupilha. E a gente tem muito orgulho da Revolução Farroupilha. Mas as pessoas falam assim, Karine, vocês comemoram uma batalha que vocês perderam. E a gente responde, parece que todo mundo foi programado para responder a mesma coisa, mas é instinto. A gente fala assim, a gente não comemora a derrota. A gente comemora a nossa resistência. A gente comemora a nossa luta, a nossa perseverança. Então, eu vou passar a vida inteira defendendo uma batalha que as pessoas dizem que a gente perdeu. Mas eu acredito que foi resistência. Assim como eu preciso passar a vida inteira defendendo aquilo que eu acredito, mesmo que as pessoas falem assim, mas será que vale a pena devolver o dízimo? Mesmo que eu perca em alguns ambientes. Mesmo que eu perca em alguns ambientes, mesmo que as pessoas falem assim, tu tem certeza de que o que tu está fazendo tu vai ser recompensada? Vale a pena tu ser fiel nisso? Eu preciso passar a vida inteira defendendo aquilo que eu acredito. Eu vou passar por batalhas, eu vou passar por lutas espirituais, eu vou passar por pessoas falando que aquilo que eu estou fazendo não vale a pena, que eu preciso desistir. Mas se eu acredito nisso, eu preciso resistir até o fim. Eu acredito que essa seja uma marca de um mordomo, fazer o que ele acredita que é o certo até o fim, mesmo em meio às tribulações. E essas marcas, elas são interessantes porque assim, a gente é identificado por elas e deve ser identificado por elas. Quando Cristo faz esse convite para a gente, como vocês já comentaram, agora a gente começa a transparecer isso para as outras pessoas e elas precisam reconhecer em nós. Poxa, o que o Diego tem de diferente? O que a Karine tem de diferente? Como que eu posso reconhecer ele? E a gente reconhece as pessoas através dessas características, que são características essenciais do caráter de Cristo. Quando a gente pensa assim, quem é a mordomia, quem é o mordomo, para mim vem a pessoa de Cristo como um exemplo de maior mordomo, aquele que serviu, aquele que cuidou das pessoas. E aí, quando eu estou na faculdade, porque eu ainda continuo estudando, né? Então, quando eu estou na faculdade, mesmo sendo uma universidade secular, meus colegas, em alguns momentos, a gente já saiu para almoçar,
eu fiz minha oração, eles falaram, nossa, Diego, você é adventista e tal, e vou levar você para comer em outro lugar, porque aqui é um ambiente que não é legal para você. Então, assim, a gente começa a mostrar algumas características da nossa personalidade que as pessoas começam a se contagiar e começam a respeitar mesmo diante de adversidades, como você disse. Então, a gente mostra as características de um bom mordomo nas relações com as pessoas, né? E não de modo assim, não, esse daqui tem tal característica, eu não quero ficar perto dele e tal. Não, a gente tem que contagiar as pessoas, assim como Jesus Cristo fazia. As marcas de um mordomo são um mordomo que abraça pessoas, que é fiel, mas ao mesmo tempo uma fidelidade que não limita, uma fidelidade expansiva, que faz com que você esteja aberto às relações. Que agrega a gente. Que agrega pessoas, exato. Agora, pastor, quando a gente pensa, Diego, também nessa esfera que a Karine trabalhou conosco, dizendo, como mordomos, nós devemos ser fiéis, e essa é uma marca, vale lembrar para quem nos escuta que muitas vezes, quando Deus nos faz esse convite, Ele está oferecendo essas marcas para nós de presente. Porque eu preciso acreditar, é ter fé. E Ele é quem coloca essas características em mim. É diferente do que acontece no mercado de trabalho. Muitas vezes as pessoas são promovidas para cargos de confiança ou para administrarem coisas dos outros. E o que eu mais escuto dos meus alunos, dos colegas, é que eles dizem assim, poxa, agora eu estou nesse cargo, mas eu não recebi uma capacitação. Eu não sei o que fazer. As pessoas, muitas vezes, são promovidas por seus senhores e esses senhores retiram exatamente o que a gente chama de apoio no mercado. A diferença para quem aceita a mordomia como estilo de vida é que Deus, que é o Senhor da nossa vida, nos coloca como mordomo, mas Ele oferece uma zona de conforto divinal. E Ele é quem coloca para nós todo o sistema de apoio. Então, não sou eu que vou ter que trabalhar. Ele trabalha em mim e eu tenho resultados positivos. A gente vai voltar pensando, o BJ está quase querendo falar, e você vai falar logo depois no próximo bloco, e eu quero que no próximo bloco a gente tente pensar, a partir disso que você falou, até que ponto, porque a gente falou de marcas e a Karine usou, por exemplo, a palavra requisito. Em algum momento é requisito, em algum momento, porque, por exemplo, o mordomo ele conquista esse direito de ser um bom mordomo ou esse direito lhe é concedido, essas características ele produz, essas características são dadas para ele, e se ele falha nessas características porque o mordomo não se torna perfeito, como é que ele faz? Algo lhe é tirado? E para a gente entender como é que essa dinâmica, porque na nossa cabeça, pensando em um administrador, pensando em alguém que é confiado uma responsabilidade, ele tem que fazer por merecer. Ele faz por merecer e aí é dada a responsabilidade. No reino de Deus é assim também, o mordomo ele tem que fazer por merecer para ir recebendo responsabilidades ou ele recebe, qual que é essa dinâmica? Mas isso tudo é assunto para o próximo bloco, a gente vai voltar daqui a pouquinho. Código Aberto volta para o segundo bloco para a gente tentar responder as perguntas e tentar entender um pouquinho mais das marcas de um bom mordomo de Deus. Fica por aí, Código Aberto volta daqui a pouco. Código Aberto de volta, segundo bloco, nosso sexto encontro, segundo mês. Nossa, quantas marcas, né? É o segundo bloco, é o sexto encontro, segundo mês da primeira temporada deste ano de 2018. É muito bom estar aqui com você, que bom que você tenha acompanhado e fica aqui o convite para você compartilhar, falar para as pessoas daquilo que você tem ouvido. Não apenas compartilhar, quando a gente fala de compartilhar, a gente já liga direto nas redes sociais, mas algumas coisas a gente precisa compartilhar falando, sentando junto com as pessoas, olhando nos olhos dela, indo para a refeição e conversando com as pessoas. Às vezes o compartilhar que eu estou falando hoje para você é pegar aquilo que você tem aprendido aqui e compartilhar com as pessoas, não apenas dessa forma que eu coloco lá na minha rede social e quem quiser ver, veja. Não, mas às vezes algumas pessoas precisam desse compartilhamento ali, olho no olho, que você viva isso também. Não permita que as redes sociais te deem apenas um caminho de compartilhamento, que você entenda que ali é apenas uma maneira. E você tem muitos outros caminhos de compartilhar o conhecimento que você tem recebido. Nós saímos do primeiro bloco pensando sobre isso. Estamos falando sobre um bom mordomo, pensando que é essa pessoa que está cuidando daquilo que não é seu, mas como se fosse, seguindo a definição do pastor BJ de hoje. E pensando nisso, a gente ficou com a seguinte questão. Essas marcas, o mordomo ele apresenta essas marcas para lhe serem confiadas responsabilidades? É um requisito para ele ganhar talentos, para ele ter responsabilidades? Ou é algo que é dado por Deus, né? Ou é algo que acontece depois?
Em que momento que essas marcas entram? Ela é um pré-requisito para receber? Não é? Se ele falha nessas marcas, como é que Deus lida com esse mordomo? Isso é muito importante, porque nesse caso a ordem dos fatores vai alterar ali o resultado, né? Porque se a gente ficar forçando para ter essas marcas, a gente vai cair no legalismo, a gente vai, sabe, não vai conseguir. Porque a Bíblia diz, é Deus quem opera em nós o querer efetuar. Então, entendo que todos nós somos chamados para ser mordomos, escolhemos se somos fiéis ou infiéis, mas as características serão desenvolvidas como resultado de uma relação. Então, a minha função como um mordomo desse Senhor, do nosso Deus, é estar ligado a Ele. É estar conectado a Ele, é estar ao lado dEle e Ele vai colocar em mim essas características. Isso é uma bênção, isso às vezes deixa a gente meio preocupado, que a gente, ser humano, a gente adora fazer, o que eu faço e tal. Mas não, mas é uma bênção porque é Deus que opera isso em nós. Então Deus vai dar isso para a gente. Então às vezes você que está assistindo, a gente que está aqui, às vezes, poxa, o que eu faço para ser um mordomo? Se ligue a Deus, fique conectado a Deus, que Deus vai colocar em você essas características e pelo seu relacionamento com Ele, você vai se tornar um mordomo fiel do jeito que Ele quer que você seja. E é interessante que Deus coloca em nós, como somos depositários dele e somos mordomos, e nós é quem decidimos o que faremos com isso. Porque Deus põe a honestidade, a fidelidade em cada um de nós, e pelo livre-arbítrio, sou eu quem decido se eu serei fiel ou não. Tem uma história, eu posso contar rapidinho, que ela é conhecida nos Estados Unidos, de um casal que foi a uma lanchonete, na hora de pedirem um hambúrguer com a batata frita, eles pegaram a bandeja e veio um pacote. Dentro do pacote, aqueles pacotes de hambúrguer, eles entregaram o hambúrguer e veio mais um pacote. E dentro do pacote tinha um saco de dinheiro, como se fosse a finalização da conta, do caixa. E aí este senhor voltou para entregar o saco de dinheiro. Depois que eles comeram o hambúrguer, ele voltou para entregar. E o gerente ficou bem emocionado e falou, nossa, você está devolvendo esse dinheiro, era a conta do dia de hoje. Nós queremos fazer uma matéria com você, porque precisamos, na verdade, refletir as pessoas que são honestas. Ele falou, não preciso, só estou devolvendo. Não, deixa eu tirar uma foto. Vocês estão falando da foto toda hora. Deixa eu pelo menos tirar uma foto. E aí ele falou assim, não precisa. Porque se você tirar uma foto, essa pessoa que está do meu lado não é minha esposa, é minha amante. Ele foi honesto, mas ele não era leal. Então, exatamente cabe a cada um de nós decidir o que faremos na nossa autorresponsabilidade com aquilo que recebemos de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Porque eu posso ser boa profissionalmente, mas dentro de casa não ser o mordomo adequado em conformidade à palavra do Senhor. Quando a gente entende que essas marcas que dão a identidade de um mordomo não são nossas, a gente não consegue adquirir por conta própria, como o pastor disse, é num relacionamento com Deus, a gente tem que entender também que Deus vai ser fiel a nós também, Ele vai agir com fidelidade conosco, mesmo sem a gente receber as promessas estipuladas no início. Um exemplo disso é o que a gente tem no nosso guia de estudos no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, no capítulo 11, o versículo 13 de Hebreus 11 diz assim, todos estes morreram, quando ele fala todos estes, se refere aos patriarcas, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Ou seja, eles eram fiéis a Deus, Abraão foi fiel a Deus, Isaac foi fiel a Deus, todos os patriarcas foram fiéis, mas não receberam a promessa em sua plenitude naquele momento. Porque a promessa de um mordomo fiel não vai ser nessa terra, vai ser na nova terra. Então, essa é uma noção importante. Mas olha que interessante, você falou. Eles foram fiéis e mesmo assim não receberam a promessa. Mas sabe o que isso me mostra? Mostra que eles não foram fiéis para receber a promessa. Exatamente. Que geralmente a gente é fiel para receber, a gente é fiel para ser abençoado, eu sou fiel até mesmo para ter as marcas. Não, você é fiel para ter as marcas. Só que, às vezes, as coisas não acontecem como a gente espera, e aí a gente, tá vendo, não valeu ser fiel. E aqui os homens da Bíblia, eles foram fiéis mesmo sem receber. Por quê? Porque eles não eram fiéis para receber, eles eram fiéis porque amavam a Deus e ponto. Moisés é um exemplo disso. Eles não eram fiéis à promessa, eles eram fiéis a Deus. Ao autor da promessa. A quem prometeu. Exatamente. Então, todo espaço, até o Guia de Estudos comenta isso, onde há lealdade, há possibilidade de traição. E é importante deixar isso claro, porque nós não somos perfeitos. Deus não põe essas marcas em nós com 100% de garantia que nós não pecaremos mais. Mas Ele nos chama à responsabilidade, porque cada vez mais que recebemos essas marcas, maior a nossa responsabilidade da consciência, na atitude. E muitos desses homens que estão em Hebreus 13 falharam, mas eles eram fiéis ao autor e consumador da fé.
Mas é interessante pensar nisso, né? Eles eram fiéis, eles eram leais e eles falharam. Sim. Como que isso acontece? Então, o que a gente está querendo dizer? Porque quando eu penso em alguém fiel, por exemplo, quando a Karine falou da fidelidade, que é aquele que permanece num plano de curso até o fim. O leal também é aquele que ele não está tergiversando, ele não está indo para cá, indo para lá, ele está estável na sua caminhada. Agora você me diz o seguinte, que eles foram fiéis, eles foram leais, mas erraram. Como que eu consigo pensar? Porque quando eu penso em alguém nas relações, que eu espero que alguém seja fiel e leal, quando ele erra, ele deixou de ser fiel e leal. Se alguém que está comprometido comigo e quebra esse compromisso, ele já não é mais fiel, ele já não é mais leal. Como é que eu entendo, então, que essas pessoas são chamadas de fiéis e leais, que nós somos chamados a ser mordomos fiéis e leais, mas ainda assim existe a possibilidade de eu errar e ainda assim ser considerado fiel e leal? Ainda bem eu acho que ainda bem que o conceito de Cristo é diferente do nosso, de fidelidade. Porque mesmo que eu me arrependi, Senhor, eu não podia ter feito isso, eu não fui fiel ao Senhor, Ele vai esquecer aquilo. E Ele esquece. E eu volto a ser visto como fiel e como um homem de fé. Abraão, por exemplo. Abraão errou ao longo da sua trajetória, mas ele é reconhecido como pai da fé. Mesmo caindo, o que acontece? Ele não permaneceu no erro. O arrependimento e o perdão dado por Deus, a gente volta a ser reconhecido como alguém fiel. Que na mente humana a gente vai ficar remoendo aquilo, né? Poxa, você pisou na bola comigo e etc. Mas Cristo, ele de fato esquece. Ele vai lançar nas profundezas do mar aquilo que eu cometi de errado. Mas tem um segredo dentro dessa sua pergunta, que ela é bem séria para quem nos escuta, se aceita o desafio de ser mordomo. É ser fiel e cada vez mais tornar sua lealdade inabalável, lembrando que quando você erra, é Jesus quem venceu no lugar de Adão. Exato. E ter a consciência limpa, como está em Hebreus 10, buscando de coração sincero. Então, não é errar de maneira consciente. Eu quero errar e não tem problema eu errar, que tem uma diferença. E do exemplo que nós até estudamos na lição passada, que o BJ falou, o pai coloca o filho para lavar a louça, o filho faz a bagunça, ele não sabe que está fazendo a bagunça. Cada vez mais que nós nos aproximamos de Deus e conhecemos a sua palavra, mais nós temos noção dos nossos próprios erros. Exato. Mas não significa que não vamos cometê-los. E aí nós entramos exatamente no que o guia de estudo da lição diz sobre a consciência limpa. Mas antes da consciência limpa, eu ainda quero só esgotar essa questão da fidelidade e da lealdade, porque assim, o que Deus, quando Deus me chama então para a lealdade, só para entender um pouquinho melhor, para ficar mais claro, o que significa isso? Principalmente essa questão da lealdade. A fidelidade talvez a gente consiga entender como o que Deus espera de alguém que seja leal, o que é isso, o que é o ser leal e o que Deus espera de alguém quando Ele chama alguém para a lealdade. Antes da gente pensar nesse aspecto da consciência limpa, só para a gente encerrar esse tópico. Eu tenho uma coisa que eu refleti bastante sobre essa questão da lealdade, dando um salto agora para a lealdade. Quando a gente lê a Bíblia, isso começa a ficar um pouco mais claro, pelo menos na minha cabeça ficou um pouco mais claro. Em 1 Crônicas 28:9, eu destaquei duas coisas no nosso guia que foram centrais para a minha compreensão sobre a lealdade. A primeira coisa é um coração íntegro. Aparece essa menção em Crônicas. Um coração íntegro é um coração inteiro. Não quer dizer que esse meu coração não vai errar, mas é eu entregar esse meu coração totalmente. E eu comecei a pensar, poxa, como é que eu entrego um coração íntegro para Deus, né? Eu comecei a refletir na minha vida. Quando eu estou orando, quando eu estou no culto, quando eu estou meditando na palavra de Deus, eu estou ali inteiro. O que eu quero dizer não tem nada para eu me distrair. Será que se eu deixar meu celular do lado, se eu deixar a televisão ligada, se eu estiver num ambiente que eu vou me distrair, será que eu estou ali de modo inteiro, num culto, na meditação com Cristo? Eu acho que o coração inteiro que Deus pede é, filho, você vai ter um momento comigo? Então, que seja comigo. Tenha um momento de integridade comigo. E uma outra coisa que apareceu em Crônicas é a alma voluntária. A alma voluntária é eu estar de modo aberto, sem interesse, voluntariamente com Cristo. Então, acho que essas duas coisas, um coração inteiro, dedicar aqueles momentos com Cristo de modo total, sabe? Isso é uma coisa que foi bem legal. Nessa questão de integridade, eu fico pensando, né? Eu gosto muito de tomar suco.
E assim, tem o suco de caixinha e tem o suco de garrafa. Para mim, o suco de garrafa é aquele suco de uva integral, aquele negócio gostoso. Você vira ali nos ingredientes, tá lá, uva, só tem aquilo. Uva. É 100%, entendeu? E aí tem um suco de caixinha, esse dia eu comprei um que eu fui olhar, rapaz, eu fiquei tonto de tanta coisa que tinha ali. É isso, é aquilo, é não sei o quê. O que menos tinha era a fruta que tava ali. Então, assim, essa questão de integridade é isso. Quem está me preenchendo? Eu sou um mordomo preenchido por quem? Será que eu sou um mordomo suco de garrafa ali, 100% preenchido por Deus, né? Natural. Ou eu sou aquele mordomo suco de caixinha, eu sou um pouquinho, mas não sou. 20% Irmão, só, aí né? não tem como você ser um suco bom ou você demonstrar o sabor que o mordomo tem. Eu acredito que tem um aspecto importante a respeito da lealdade, que é o seguinte: a lealdade existe onde há a possibilidade de traição. A lealdade, ela faz sentido. Ninguém precisa ser leal se só tem uma opção. Ninguém precisa ser leal se você só tem uma escolha. Só tem aquilo. Então, a lealdade pressupõe a possibilidade de você escolher um outro caminho e não escolhê-lo. Então, quando existe chamado de Deus para ser um mordomo leal, ele está dizendo o seguinte: olha, eu estou te chamando, mas você pode escolher outro caminho. Você tem outra opção. Você tem a opção de ser o mordomo ruim, você tem a opção de ser aquele que vai trair, que vai fazer tudo errado. Você tem essa opção. Sim. Então, quando Deus chama, Ele está chamando o mordomo à lealdade, Ele está chamando alguém que conscientemente escolhe ser esse administrador. A lealdade envolve essa consciência de que eu escolhi, eu decidi, ponderei e por mim mesmo escolhi seguir esse caminho, esse curso de vida. A É lealdade... até possível você ser supostamente leal ao próximo e não ser leal a Deus, Sim. mas é impossível ser leal a Deus e não ser leal ao próximo. É. Porque se eu sou leal a Deus, que é o maior desafio, eu consigo ser leal ao próximo. Então, no teu exemplo do suco de caixinha, quem te olha, na realidade, consegue identificar a sua lealdade a Deus ou não. É possível, através de condutas. Não nós classificarmos e excluirmos, mas essa lealdade a Deus, ela é refletida nos nossos relacionamentos humanos, sociais e familiares. Eu acredito que a lealdade é uma das marcas do mordomo fiel, mas para ser melhor, um melhor mordomo, tu precisa de outras marcas também. A lealdade é uma delas, tu precisa de obediência, tu precisa de domínio próprio, consciência limpa, várias outras coisas. A lealdade é uma delas e é muito importante. Uma coisa que é importante da lealdade é implicar seu futuro. Entender que você vai implicar ele em prol de outra pessoa. No caso aqui, é Cristo. Sim, nós vamos para o último bloco e a Karine falou que essa é uma das características, a gente vai voltar em outras. A gente ainda vai falar um pouquinho sobre a consciência limpa, que você começou a falar, e talvez ainda falar algum outro aspecto, né? Mas a gente vai fazer isso no terceiro bloco, então fica por aí, tem o vídeo ainda do pessoal do Ponto de Referência, tem a Cíntia Nascimento cantando pra gente, então fica por aí, Código Aberto, volta daqui a pouquinho. Terceiro e último bloco do Código Aberto, voltando para encerrar a nossa conversa, que é desse nosso sexto encontro. Nós estamos nesse trimestre, nessa temporada, falando sobre mordomia, sobre administração de vida. A nossa definição hoje de mordomia é cuidar daquilo que não é seu como se fosse seu. Ó, quero registrar essa frase. Registra. Já está no código, a gente vai depositário. A gente vai ter outras definições depois dos nossos outros convidados. A de hoje, Pastor BJ, é essa, cuidar daquilo que não é seu como se fosse seu. E a gente vai ainda passar por alguns conceitos importantes. Nós vamos ainda fechar a nossa conversa aqui, mas antes disso a gente vai assistir também o vídeo do pessoal do Ponto de Referência, ajudando a gente a compreender um pouquinho mais o assunto. Fica com o vídeo. Você já percebeu que quanto mais próximos ou quanto mais tempo passamos com alguém, mais ficamos parecidos com ele? O jeito de falar, as ações e até às vezes fisicamente. Como mordomos de Cristo, temos também que nos tornar cada dia mais como Ele, principalmente em relação aos nossos traços de caráter distintos, para que quando outros olhem para nós possamos ver o amor de Deus. O bom mordomo é fiel ao seu Senhor e mesmo quando provado permanece firme e comprometido. Em um mundo cheio de lutas, onde cada um tem seu desafio pessoal, dinheiro, fama, sexo, poder, você tem que decidir firmemente ser fiel. É uma decisão feita em uma fração de segundos, mas que suas consequências podem ser eternas.
Ninguém pode servir 2 senhores. Deus te chama a andar a segunda milha e, além de ser fiel, buscar desenvolver a lealdade. Algo que não é apenas seguir uma lista de regras, mas é uma transformação, uma condição pessoal. Porque onde existe a verdadeira lealdade, não há possibilidade de traição, pois se torna quem de fato você é. Deus nos deu a sua lei como expressão do seu amor por nós, para que possamos, mesmo em meio a esse mundo mau, viver com alegria. E quando vivenciamos em fidelidade a essa lei, experimentamos a maior bênção de ter uma consciência limpa. E não há nada melhor que isso, pois traz um sentimento de paz. A paz que vem com obediência, como uma ação voluntária de amor, porque entendemos que Ele sabe e quer o nosso melhor. Mas essa obediência requer seguir o que Ele pede e não transformar a vontade do Pai em nossa vontade, como fez Caim, ao escolher mudar a ordem de Deus quanto à forma de sacrifício, ou como muitos fazem quanto ao dia de adoração instituído por Ele na criação. A Bíblia afirma que o Senhor tem muito mais prazer na obediência do que em sacrifícios tolos, mas não obedecemos para merecer a salvação, e sim em agradecimento por termos sido salvos. Ao atingirmos todos esses traços de caráter, atingimos talvez a maior marca do mordomo, ser digno de confiança do seu Senhor. Essa característica não vem do dia para a noite, mas é conquistada pela nossa fidelidade, nas pequenas coisas que demonstram nosso caráter em responsabilidade, um verdadeiro teste para o céu. Que a paz seja convosco. Tá aí, mais uma vez, esse vídeo que você acabou de assistir, você pode compartilhar também, você pode assistir apenas ele lá na página do Código Aberto e distribuir para as pessoas, compartilhando para que outros também tenham o mesmo contato. E lembrando que na página no Facebook do Código Aberto tem outros conteúdos também, você tem também lá o Contra a Cultura, que você pode compartilhar também o episódio, lembrando que Contra a Cultura é uma parceria entre o programa Conexão Jovem, o programa Código Aberto, é um podcast que você pode, no seu aplicativo de podcast ou pelo novotempo.com/Contra a Cultura, você pode ouvir também os episódios falando sobre o mesmo assunto, tá bom? E aí você pode conhecer e ter mais conhecimento, agregar ainda mais informações a respeito dos temas que a gente tem estudado aqui. Nós vamos agora para a música, nós vamos ouvir a Cíntia cantando. O que você cantará para a gente hoje, Cíntia? A gente trouxe a música Logo Mais, que tem a ver com a consciência limpa. Ser leal, ser fiel a Deus, vale a pena. Legal, que Deus te abençoe. Amém. Houve um tempo em que quase tudo embotava minha visão. Eu virava noites feito um louco, procurava algo em minhas mãos. Eu só queria desaparecer. Talvez assim poder sobreviver como uma criança que cresceu e não sente mais pavor quando a luz do quarto se apaga pra dormir. Hoje meu descanso é saber, não importa o que passou, logo mais o dia nascerá outra vez. Hoje ando devagar e sempre passo o tempo e deixo ele passar. Gasto quase tudo que eu tenho, muito pouco me satisfaz. Já tive muito e nada pra perder. Hoje nada é tudo que preciso ter. Como uma criança que cresceu e não sente mais pavor quando a luz do quarto se apaga pra dormir. Hoje meu descanso é saber, não importa
mais pavor quando a luz do quarto se apaga pra dormir. Hoje meu descanso é saber, não importa o que passou, logo mais o dia nascerá outra vez. Logo mais o dia nascerá outra vez. Nascerá outra vez. Amém. Muito obrigado, Cíntia. Obrigado também, Alexandre, aí. Violão gostoso de ouvir também. Deus seja louvado pela música de vocês. Nós vamos voltando aqui para os últimos pontos, porque a gente está falando sobre as marcas de um mordomo, de um bom mordomo. A gente já aprendeu que todos nós somos chamados para ser mordomos, alguns ficam sendo maus e alguns escolhem ser bons mordomos. Os bons mordomos desenvolvem algumas marcas. São coisas que Deus vai conferindo à medida que a gente vai caminhando, na contemplação com Ele. Acho interessante pensar nisso, que à medida que a gente vai olhando para Deus, essas características são características que Deus tem. Deus é fiel. Eu acho muito interessante quando Paulo fala, né? Olha, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel porque Ele não pode mudar quem Ele é. Então Ele vai continuar sendo fiel. Ele é fiel, Ele é leal. E agora a gente vê também um outro aspecto que o Guia trouxe. Eu acho bacana pensar sobre isso, que é a ideia da consciência limpa. Essa ideia, um mordomo com a consciência limpa, é porque ele não errou? De onde vem essa consciência limpa dele? Por que ele permanece com consciência limpa? O que significa isso? Porque a gente sempre fala, isso é uma coisa bacana. Não, olha, eu não tenho problema nenhum, eu estou com a minha consciência limpa. O que significa isso nessa aplicação bíblica? Tem uma definição que eu achei bem legal, que está no próprio guia de estudos. Ele descreve assim, ó, nossa consciência funciona como um monitor interno da nossa vida externa. Eu achei muito legal isso. E aí comecei, como tem o viés da saúde mental, né? Fiquei pensando, poxa, a estrutura de valores, como nossa estrutura de valores, os nossos princípios, os valores sociais, religiosos que a gente adquire ao longo da nossa vida, e que também são herdados de Cristo, né, como dons, vão ser esse termômetro, vão ser aquilo que vai mensurar qual é, de fato, a minha relação com o Pai, e eu vou ter aí, de fato, uma consciência limpa ou não. E como você disse no início, ela só é possível eu ter essa consciência limpa se eu contemplar aquele que tem total consciência daquilo que é correto, daquilo que é digno de fidelidade, obediência, que é Cristo. Quando eu convivo, por exemplo, eu sou amigo do Tiago, estou convivendo com o Tiago, daqui a pouco eu estou parecido com o Tiago, com a maneira que ele fala, como ele se veste, porque eu estou próximo a ele. A gente está mesmo, aqui, o xadrez e tal. Então, a gente vai convivendo e vai pegando características. É a mesma coisa com Deus, com Cristo. Quanto mais próximo eu estou, mais características eu absorvo dele e mais absorvo seus valores, né? Pegando isso que tu falou e lembrando da história que a Ivy comentou no início, do casal que foi comprar o hambúrguer lá, eu acho que não tem nada mais chato do que tu parecer algo que tu não é. Porque tu é uma coisa para determinadas pessoas, mas quando tu tá sozinho contigo, tu é outra coisa. Então, tu tem que ficar te policiando. Não, aqui não é o momento de eu falar essa palavra, porque para esse contexto essa palavra não serve, mas para o meu contexto ela serve. Então, eu acredito que na vida de um cristão não tem nada mais chato do que tu ser um cristão, mas não ser um cristão verdadeiro. Porque aí a tua consciência te acusa. Porque ou tu é cristão e a tua consciência está limpa, ou tu não é cristão e a tua consciência está limpa. Agora, tu ter que parecer um cristão só porque tu está na frente de outras pessoas, aí a tua consciência começa a te acusar. Aí a tua consciência começa a se tornar tua inimiga. E, sabe, eu acho que o Espírito Santo também nos ajuda a ter esse discernimento. Eu acho que essa possibilidade de pensarmos a nossa vida, poxa, Senhor, será que eu estou sendo fiel ao Senhor? Será que eu tenho sido leal? Para eu ter essa consciência limpa ou não, o Espírito Santo que vai operar em mim para me convencer se eu estou, de fato, limpo. E, às vezes, olha só que engraçado, quanto mais distante eu fico desses valores, mais distante eu fico de Cristo, eu fico indiferente. Aí a consciência fica limpa porque nem pesa mais. Fica limpa porque eu já não tenho discernimento. A minha ação não é mais racional. Eu posso ser um mau mordomo de consciência limpa.
Porque a pessoa, de tão distante que você está de Cristo, você já não está mais nem consciência É. limpa, eu acho que consciência vazia. vazia. Então, Exato. Entendeu? Que você não tem parâmetro. Não tem Então, a mais valor. consciência, eu acho que é legal que ela é esse termômetro, ela mostra se eu estou no caminho certo ou errado e tal. Só que também eu acho que não é a nossa base de valor. Nossa base tem que ser a palavra, porque às vezes até a nossa consciência a gente perde o parâmetro e a gente... Agora, essa ideia de consciência limpa, baseada no que está descrito aqui em Hebreus 8:10, é quando você deixa que a lei do Senhor seja escrita no seu coração, cada vez mais você vai compreender esse chamado do Espírito Santo e vai estar mais próximo de Cristo. Não significa que você não vai errar, mas você, com um coração sincero, consegue se liberar também das psicoses emocionais. Por quê? Exatamente o desafio de ser cristão, buscar esse papel de mordomia, é também você ficar se comparando muitas vezes. Então, você vai ser cristão dentro da igreja, fora você não é. Quando você está com alguém, aí você acaba relativizando. É fato que isso é desafiador para a vida no dia a dia. Mas aqui Deus está nos chamando para um relacionamento autêntico com Ele. E quando nós falhamos, é Cristo que vence no lugar de onde eu fracasso. Porque eu, particularmente, Belize, é impossível que eu cumpra 100% da lei. Mas eu posso ter a consciência limpa de quando eu erro, ter um coração contrito, eu me converto, peço perdão pelo meu erro, e estou disposta a modificar e deixo o Espírito Santo trabalhar no meu lugar. Então, eu penso que essa ideia de consciência limpa, ela está voltada pelos padrões de Deus, não os meus padrões. E isso não fica vazio. Isso é muito importante, porque assim, às vezes a gente pode chegar no final do dia e... Tranquila, eu não tô tranquilo, matei, tô com a não minha consciência roubei. limpa. Mas qual que é o referencial dessa consciência limpa? Porque se o referencial é, tem um monte de gente roubando, um monte de gente matando, eu não fiz isso, nada. beleza, então tá fácil ficar com a consciência limpa. Só que quando o meu referencial é nessa confrontação com a lei perfeita de Deus, aí, além de ficar mais difícil, eu preciso buscar o perdão de Deus, primeiramente, né, para ter, e entender que é pelo poder dele que eu vou conseguir manter. Eu acho também que tem um outro aspecto dessa consciência limpa, que também não é só essa consciência limpa de culpa, mas é uma consciência limpa no sentido de que ela está aberta para que Deus comunique coisas. Porque tem um texto interessante, a gente sempre usa, que Ellen White, que é uma escritora adventista, e ela fala o seguinte: a câmara da consciência coberta de teia de aranha deve ser adentrada. Fala assim, está lá abandonada, então tem que ser adentrada. As janelas do ser devem ser fechadas em direção da terra e escancaradas para o céu, ou seja, eu abro agora para uma nova direção. E aí continua, a fim de que os brilhantes raios do sol da justiça tenham livre acesso. A mente deve ser mantida clara e pura para que possa distinguir entre o bem e o mal. Então não é só uma limpeza de culpa, ela é uma limpeza, não é só uma limpeza porque eu não fiz nada, mas é uma limpeza porque eu preciso receber algo. Ela tem um aspecto de estar limpa por conta das coisas do passado, que já está apagado, mas ela é limpa também porque ela está me abrindo para coisas também que estão por vir. Ela é limpa porque ela está aberta também. E, pastor, na própria semântica, na palavra consciência, ela vem do que significa conhecimento, não é um sentimento, não é o que eu acho. Então, cada vez mais eu conheço a palavra do Senhor e mais eu tenho discernimento entre o bem e o mal, que o Espírito Santo me concede, mas eu decido se eu seguirei. Porque o Espírito Santo não decide no meu lugar, Deus não decide no meu lugar, mas quando eu conheço, sou eu que vou, então, decidir a despeito dos meus desejos, das sensações que eu tenho, dos meus sentimentos, para que haja congruência naquilo que eu acredito. Com certeza. E a gente, traçando essas marcas, a gente falou aqui sobre lealdade, a gente falou sobre fidelidade, a gente está falando agora de consciência limpa, a gente também... A boa Karine mencionou a respeito, por exemplo, da obediência, né? Que eu acho que tem a ver com isso, com permanecer leal e por isso ser obediente. Dentro disso tudo, a gente entende que com essas marcas, esse mordomo ele dá provas de que ele é uma pessoa digno de receber as responsabilidades. Digno de receber mais responsabilidades, porque isso também Deus faz com a gente, ele vai entregando cada vez um pouquinho mais responsabilidade, mas digno também de ser confiável para as pessoas. Dá para entender dessa maneira também. Em relação à obediência, eu acredito que a obediência que fala aqui, até o nosso guia de estudos fala que a obediência que é descrita aqui, ela não pode ser separada do amor. É obediência e amor andam juntos. Por exemplo, vou falar uma coisa que eu obedeço, mas eu não amo. Votar. Eu sou obrigada a votar. Então, eu não obedeço porque eu tenho amor por aquilo. Eu obedeço porque eu vou ter algumas penalidades se eu não obedecer. Então, essa obediência que está sendo descrita aqui, para ser um mordomo fiel, não é uma obediência porque se eu não obedecer, vou ter as minhas penalidades. Por exemplo, Caim e Abel ofereceram as suas ofertas de sacrifício. Caim se dispôs a oferecer algo, mas ele
queria oferecer aquilo que ele queria. Ele esqueceu que aquele que manda, aquele que ordena, aquele que é o soberano, ele se preocupa mais com a obediência, com o amor, do que apenas em fazer alguma coisa só para sair bem na fita. E quando a gente pensa uma pessoa que é digna de confiança, tem essa questão do amor em ação, né? Essa humildade do amor em ação, mas eu acho que aquela pessoa que deve ser digna de confiança é uma pessoa que, em suas ações, as suas ações são mais eloquentes, porque uma coisa é eu falar para o Tiago, olha, Tiago, confia em mim. Ok, mas como que eu vou provar para ele? São as minhas ações, eu não preciso falar que eu sou digno de confiança. Eu acho que as nossas ações falam no silêncio, né? Então as pessoas falam, não, você é de confiança. Por que eu sou de confiança? Porque eu provei que sou de confiança. E Cristo provou primeiro para nós. E aí é o que a lição nos traz, né? É uma ação voluntária de amor, leva uma pessoa a ser digna de confiança, né? E assim, eu acho que a gente fala muito porque a gente faz pouco. Né? A gente como cristão, a gente fala e às vezes a gente, olha, eu sou cristão e tal. Mas se a gente viver mesmo, se a gente tiver essas características, se a gente tiver essa confiança das pessoas, a gente vive tanto que a gente não vai nem precisar falar. Então, acho que as nossas ações falam mais do que as nossas palavras. É para nós pararmos, para refletirmos, será que somos confiáveis no ambiente de trabalho? Quando andamos de ônibus? Quando estamos nos servindo na hora da alimentação? Somos confiáveis quando conversamos? Porque em pequenos grupos, quando pedimos, será que espalhamos o pedido com a intenção de fofoca, é só um fato? Ou somos confiáveis? De quando alguém se abre conosco, quando essa pessoa conversa, quando alguém pede um favor, quando alguém deixa algo que é da outra pessoa conosco, será que nós cuidamos quando essa pessoa não está olhando? É importante pensar nisso, e a gente fecha o programa pensando nesse aspecto que a gente falou da mordomia todo o tempo, pensando nessa coisa, que Deus nos confia coisas. Agora a gente chega num momento em que esse mordomo também ele não é apenas alguém que recebe coisas de Deus e responsabilidades, talentos, recursos, mas ele é também alguém que nas relações ele sabe cuidar de tudo, ele entende que nada é meu. Inclusive as informações, inclusive os segredos, os sentimentos dos outros, as afeições dos outros. E eu acho muito importante você que está em casa pensar sobre isso. Um fiel mordomo, ele é leal a Deus, ele é fiel ao chamado que Deus faz, ele aceita e reconhece que tudo pertence a Deus. Esse fiel mordomo, ele vive em obediência, ele procura a consciência limpa, mas ele é alguém digno de confiança. E ele constrói em torno de si um ambiente confiável. Confiável para as informações, para os segredos, para os sentimentos, para os tesouros, para aquilo que é do outro. Então, pergunta que a gente termina hoje para você, que eu termino hoje fazendo para você é o seguinte: quão digno de confiança você tem sido? Pense sobre isso e a gente continua conversando um pouquinho mais sobre todos esses assuntos na semana que vem no Código Aberto.